A TV Universitária não exibirá a edição do TVU Notícias desta quinta-feira, em virtude da adesão dos servidores e bolsistas ao Dia Nacional de Paralisação em Defesa da Educação, contra os cortes promovidos pelo governo federal nas verbas das instituições de ensino e contra o fim da Previdência Social. A seguir, você confere conteúdos informativos produzidos pela nossa equipe que vão ajudar a entender as razões da paralisação de hoje. Acompanhe. Olha, se engana quem pensa que as universidades se restringem a formar alunos ou se resumem em salas de aula. Enquanto sofrem cortes no orçamento, é bom lembrar os trabalhos que essas instituições desenvolvem aqui no estado e no Brasil. Há 8 anos, Dilma sai da zona rural de Mossoró até o Hospital Universitário Onofre Lopes para acompanhar o marido no atendimento de urologia. A equipe é formada por professores e estudantes de medicina da UFRN. A gente sai de Mossoró para cá porque lá não tem o atendimento que é necessário para ele. E o único médico que atende ele no problema dele, né, que é de uretra, é aqui no Onofre Lopes, né? Quer dizer que se não existisse o Onofre, como seria, né? Então ele já tinha até falecido, porque o problema dele não é muito fácil, é um pouco complicado. E em Mossoró não faz. Quando a gente vai para o urologista lá, eles só encaminham para cá, porque só tem esse médico que faz esse tratamento. E por isso que a gente está aqui, né? Quem também precisa de um urologista é seu Valdir. 3 anos sendo atendido no Onofre Lopes, sem o hospital universitário, ele não teria condições de pagar por um atendimento particular. Se parar, não fica ruim só para mim, não, para muita gente, né? O hospital universitário é mantido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas diante de um corte de 60 milhões de reais no orçamento previsto para 2019, a universidade deverá demitir 1.545 servidores terceirizados e suspender parcial ou totalmente suas atividades ainda em setembro deste ano. Então são muitos projetos que nós realizamos aqui, sem os quais o Rio Grande do Norte não seria o que é hoje. Nós estaríamos numa situação muito pior. Então, cessar essas atividades acadêmicas no Estado trará muito prejuízo. Além do Onofre Lopes, a UFRN presta diversos outros serviços, como as de incubadora de empresas, a maternidade Januário Ciclo e pesquisas que fortalecem o desenvolvimento do Estado. Dos 116 milhões previstos para o custeio em contratos de segurança, limpeza, energia e água, por exemplo, 48 milhões foram bloqueados. Outros 12 milhões foram cortados do orçamento de capital, usado em obras, compras de equipamentos e até de livros. Nós temos uma grande participação na formação pós-graduada, na graduação, no ensino técnico, na graduação, até no ensino fundamental, como a nossa escola, o NEI. Então, nós temos uma participação no Rio Grande do Norte na área de educação e promovemos o desenvolvimento econômico e social do Estado pela produção de conhecimento e pela formação de recursos humanos. A universidade exerce outro papel também importante, a de formar e capacitar representantes da nossa sociedade. Entre os atuais deputados federais potiguares, 37,5% são formados na UFRN. Dos senadores, 33,33% estudaram aqui. Nas secretarias de Estado, esse número chega a 60%. A bancada federal tem sido majoritariamente sensível. A gente sabe a importância que essas instituições são para o Estado do Rio Grande do Norte, o IFRN com seu ensino técnico, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFES, são alunos que muitos deles vêm de um ambiente familiar de baixa renda e eles têm a sua ascensão social nessas instituições. E literalmente a evasão dessas instituições são menores, essas pessoas são importantes para o Estado do Rio Grande do Norte, porque são mão de obra qualificada, mão de obra técnica para poder realmente ocupar espaços e fazer com que o nosso Estado cresça. A UFRN tem um valor inestimável para o nosso Estado, né? Ela é responsável pela maior parte da produção científica, acadêmica, do desenvolvimento tecnológico que a gente produz, mas não só isso, né? É uma universidade que é composta em sua maior parte por filhos e filhas da classe trabalhadora que, graças à existência dessa instituição, tem a oportunidade de ter acesso ao ensino de excelência, né? E a importância da
UFRN, para mim, eu não consigo nem dizer, né? Porque foi aqui onde eu me graduei, foi aqui onde eu fiz o meu mestrado. Eu vivi intensamente nos 3 pilares da instituição, né? Do ensino, da pesquisa, da extensão, e tudo isso foi absolutamente definidor e determinante, né, na minha formação. Então, é uma instituição a qual eu sou muito grata e que agora eu estou tendo a oportunidade de lutar por ela, né? De lá na bancada federal do nosso estado, lutar com unhas e dentes para reverter os cortes, para que a nossa universidade tenha a valorização que ela merece e da qual ela é digna. Nos últimos dias, as redes sociais repercutiram com muita intensidade notícias relatando a mais recente decisão do novo ministro da Educação, o senhor Abraham Weintraub. Segundo ele, para repreender o mau desempenho e a balbúrdia nas universidades, o MEC realizaria cortes de 30% nos orçamentos de 3 instituições, a UNB, a UF e a UFBA. Vejam bem, a balbúrdia e o mau desempenho seriam os responsáveis pelos cortes. A comunidade acadêmica brasileira recebeu com espanto essa decisão. Ora, as 3 universidades mencionadas estão entre as 50 melhores da América Latina, segundo o respeitado ranking da Times Higher Education. Assim sendo, o corte não teria motivação de mau desempenho. Seria ele, então, fruto da prática de balbúrdia? Mas o que é balbúrdia? Para exemplificar o que entendia ser balbúrdia, disse o ministro, abre aspas, sem terra dentro do campus, gente pelada dentro do campus. A exemplificação dada não acalmou os ânimos dos que estavam inquietos, muito pelo contrário. Motivou perguntas envolvendo a liberdade dentro do espaço físico das universidades e, mais ainda, questionamentos sobre a ideia de pertencimento do campus. Universidade para quem mesmo, hein? Sobre a liberdade, é importante que se diga que as universidades são, em sua maioria, autarquias, entes da administração com autonomia. Têm competência para gerir suas finanças, normatizar e decidir os seus rumos. Existe, dentro daquilo que o direito permite, liberdade nas universidades. Por óbvio que essa liberdade não é sinônimo de arbitrariedade, mas sim de uma liberdade regulada pelo próprio direito. É a Constituição quem a protege quando diz que as universidades possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão. As universidades existem para promover ensino, pesquisa e extensão com respeito à pluralidade, à liberdade científica, à liberdade de fazer pesquisas, aulas e eventos, independentemente de ideologia ou partido político, é típica das universidades que estão em repúblicas democráticas. Em um país tão diverso como o Brasil, não poderia ser diferente. A universidade deve ser de todos. Sobre o controle, eu devo dizer que a universidade, mesmo com a sua liberdade, pode sim e até deve recebê-lo, tanto na via interna como externamente. É o que já fazem todos os dias as ouvidorias, tribunais de contas, controladorias, o Ministério Público, inclusive o Ministério da Educação. O incômodo, nesse caso noticiado, não está no controle exercido pelo MEC em si, mas sim no seu modo de realização. Balbúrdia é uma expressão muito subjetiva. O mau desempenho necessita de parâmetros específicos de aferição para que soe democrático. Não nos esqueçamos da importância das universidades para o desenvolvimento. Um estudo feito por uma empresa dos Estados Unidos entre 2011 e 2016 apontou que a produção científica brasileira é quase que exclusivamente feita pelas instituições públicas de ensino. As ciências exatas e biomédicas se destacam aí. A cura de doenças, o melhor desempenho agrícola, a proteção do ambiente e novas tecnologias, tudo isso passa pela universidade. A UFRN, por exemplo, participou recentemente da descoberta de um planeta. As universidades públicas, assim como as liberdades fundamentais, são conquistas da sociedade e demandam proteção. É preciso proteger a ciência nacional, deixar que ela fale e aconteça. É preciso lutar por uma universidade livre, democrática, sem excesso e de todos. Afinal de contas, quem é que tem medo das universidades? A gente continua falando desse assunto porque nos últimos dias, o assunto que tem dominado o noticiário e preocupado muita gente é o contingenciamento de recursos das universidades federais, como a gente viu aí na matéria feito pelo Ministério da Educação. Segundo os dirigentes das instituições, o corte de 30% no orçamento inviabiliza o funcionamento das universidades e institutos federais e coloca em risco a formação de milhares de estudantes. Por conta disso, foi marcada para amanhã uma greve geral da educação.
Aqui em Natal, o dia será inteiro de atividades. Sobre o assunto, a gente conversa com o presidente do Adurne Sindicato, o professor Wellington Duarte. Professor, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Uma pena a gente estar tendo que tratar de um cenário tão complicado, mas qual é o clima na universidade hoje com essa situação? Olha, o clima é de absoluta convicção de que nós temos que responder à altura esse desafio. O desafio de defendermos uma instituição como é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi dita aí uma instituição muito importante inclusive para a economia, porque ela desencadeia, através de compras, de prestação de serviços, uma série de atividades dentro da economia do Rio Grande do Norte. E isso tem impacto na receita, tem impacto no comércio, receitas do governo, impacto no comércio. Então a gente não pode desprezar o tamanho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte na economia do nosso estado. E a gente que já tem, a universidade hoje já trabalha com orçamento apertado? Sim, já vem sofrendo sim, cortes? Sim. Que cenário é esse? Olha, o contingenciamento já vem sendo feito há algum tempo, mas o contingenciamento ele atingia mais o capital, você parava as obras. O que está proposto agora é uma ruptura, inclusive, com a lei orçamentária, e você retira custeio. Você não retira pouco custeio, você retira quase 30%, mais de 30% do custeio. Isso significa atividades básicas. Você está estrangulando o básico de uma universidade, que é água, luz, inclusive aumentando o desemprego, com a possibilidade de demissão de trabalhadores que vão ficar cada mais precarizados ainda, até porque a gente não tem mais Ministério do Trabalho, os trabalhadores vão ficar jogados aonde? Então também tem esse lado humano. Só da UFRN a previsão é de que possam ser demitidas aí mais de 1.500 terceirizados, né? 1.545. É terrível isso, né? Agora, falando também sobre essa forma como as últimas declarações, especialmente do ministro da Educação, qual o sentimento de vocês, professores, o Adurne Sindicato que reúne, né, a classe, representa a classe dos professores, quando se depara com falas, por exemplo, de que a universidade é lugar de balbúrdia? Olha, nós do sindicato, o Adurne Sindicato, enxerga isso como uma tática. Na verdade, esses desaforos que vêm sendo ditos pelo ministro revelam um profundo ódio que esse governo tem pela educação. E não é de agora, já vem há algum tempo, desde que começou, atacando a educação, desqualificando as universidades, desqualificando os institutos federais, desqualificando a produção científica do Brasil, com números absolutamente retirados, ninguém sabe de onde. E a gente não se surpreende, porque o outro ministro da Educação tinha a mesma linha lógica e esse é um pouco mais radical. Então a radicalidade tomou conta de renunciar à educação e de colocar as universidades como espantalhos num orçamento da União, o que é, quando você olha para as universidades, que respondem por 95% das pesquisas, e tem o peso que tem na sociedade, na economia do Rio Grande do Norte, você só pode dizer que esse ministro tem problemas que devem ser colocados para Freud, não para o nosso cotidiano. Amanhã, greve geral da educação, como é que está a programação de atividades aqui em Natal? Essa greve, na verdade, foi puxada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e a nossa federação, o Proefsa, resolveu aderir ao movimento. Nós estamos amanhã, aqui às 9 horas da manhã, fazendo um ato em defesa da Universidade da Educação, um ato festivo, um ato cultural, com arte, inclusive Dani Cruz vai participar. Tudo isso para nos somarmos ao ato da tarde, às 15 horas, ali no Mido, em frente ao Instituto Federal, onde vai haver uma grande concentração cívica. Todos os cidadãos de Natal estão convidados, não apenas a comunidade universitária, porque nós fazemos parte de uma grande família do Rio Grande do Norte, e o Adurne Sindicato vai participar disso aí. Primeiro aqui dentro, fazendo o esquenta da tarde, e à tarde, com todos aqueles que defendem a educação, vamos lá dizer em alto e bom som, tire a mão dos nossos recursos. É preciso defender a educação, né? Professor Wellington Duarte, presidente da Adurne Sindicato. Professor, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Outro dia, uma amiga que estava participando de um grupo de avaliação de cursos superiores no MEC se espantou ao descobrir que haviam bacharelados em filosofia. Afinal, um licenciado em filosofia ganha a vida dando aula. Mas um bacharel faz o quê? Vira ministro, respondeu alguém na bucha. Eu realmente fico espantado que a gente tenha tido nos últimos 5 anos 2 ministros da educação formados em filosofia. Afinal, não estaríamos vivendo em uma época pós-filosófica?
Na verdade, o conhecimento filosófico começou a entrar em crise ainda no século XVI, quando a Revolução Científica passou a dar as cartas na modernidade. A aventura filosófica havia passado pela Grécia Antiga, atravessado a avalanche do cristianismo, resistido à queda do Império Romano, cruzado a Idade Média e continuado o Renascimento adentro, mas não parecia que iria suportar o advento da sociedade industrial. A ciência moderna, com seu conhecimento prático, com sua obsessão pela inovação, com seu talento em produzir mercadorias, parecia que iria nocautear a velha filosofia, jogando nas cordas os sábios barbudos e os substituindo por cientistas de jaleco branco e cabelos arrepiados. Diante desse quadro, alguns colegas filósofos se contentaram em assumir o papel coadjuvante e oferecer aos cientistas uma espécie de antecipação dos problemas que a ciência resolveria em um futuro próximo. Outros, mais ambiciosos, foram oferecer justificativas ideológicas aos mais diversos regimes políticos de plantão. Os mais ousados saíram de vez do armário e foram fazer literatura. Meu nome é Paulo Capistrano, sou escritor. Os mais espertos abriram canais no YouTube e começaram a ganhar dinheiro fazendo palestras e lacrando nas redes sociais. O fato é que, apesar de terem decretado seu atestado de óbito, a filosofia continua viva. Por mais que a turma das engenharias tenha se esforçado, os filósofos ainda estão por aí, perturbando, problematizando, questionando e botando lenha na fogueira do pensamento. Afinal, como preconizava Ludwig Wittgenstein ainda nos anos 20 do século passado, mesmo que todos os nossos problemas científicos tenham sido respondidos, nossos problemas de vida não terão sido sequer tocados. Nos últimos anos, milhares de objetos parecidos com o planeta foram encontrados fora do Sistema Solar. Desde abril de 2018, um satélite chamado TESS vasculha o espaço para saber quais deles são realmente planetas. Desta vez, a equipe descobriu um exoplaneta com o mesmo tamanho de Saturno. Mas você sabe o que é um exoplaneta e como eles são descobertos? Será que existe vida em algum deles? É hora de descobrir. É hora de saber ciência. Exoplanetas são planetas que foram encontrados fora do Sistema Solar. Nos últimos 30 anos, vários grupos se empenham em lançar satélites para expandir as descobertas. Hoje, são mais de 5.000 exoplanetas entre descobertos e confirmados. O último deles tem o mesmo tamanho de Saturno, o segundo maior do Sistema Solar. Esse atual planeta descoberto, ele é um gigante gasoso. Se nós olharmos para os planetas do Sistema Solar, nós temos, por exemplo, Saturno e Júpiter como bons exemplos de gigantes gasosos, né? No caso desse planeta, ele tem uma densidade parecida com Saturno e é muito maior do que a Terra, por exemplo, para dar uma noção, né? Uma curiosidade do novo planeta é o curto período orbital. Um ano completo dura apenas 15 dias. Isso significa que o giro do planeta em torno da estrela é feito muito rapidamente. A técnica utilizada pelo caçador de planetas acompanha a trajetória do objeto e a quantidade de luz bloqueada durante o movimento. Ao passar pela estrela, o planeta diminui a quantidade de luz emitida. Os cientistas observaram a frequência com que esse fenômeno acontece para determinar o período orbital do corpo celeste. Foi também a primeira vez que se teve acesso às interações da estrela com o planeta. Isso traz uma nova realidade. Nós podemos fazer um estudo sísmico da estrela. Do mesmo jeito que se estuda a sismologia da Terra, né, e a gente consegue entender sobre a densidade de algumas regiões do nosso planeta, a sismologia das estrelas nos diz muito sobre as características internas da estrela. Então nós podemos, por exemplo, ter acesso a uma precisão muito grande das propriedades do material, na verdade, da densidade da estrela e, por consequente, do planeta também. Ou seja, a relação entre os raios e as massas, elas são muito mais conhecidas para estrelas brilhantes.
E isso, obviamente, tem muito impacto hoje em dia. A distância até a estrela é de 300 anos-luz. Apesar de ainda não detectados, é possível que em seu entorno existam outros planetas menores. Agora, a preocupação é caracterizar o planeta. Saber o raio e a massa é fundamental para entender qual tipo de planeta estamos observando. Uma vez que você tem o raio e a massa, você tem a densidade. Certo? E com a densidade você pode dizer de que material é formado, do que a gente chama de equação de estado. Então a equação de estado é exatamente o que diz a proporção entre um determinado material ou outro. Não? Obviamente, planetas que são grandes, não são gigantes, e que a densidade dele não é tão grande, possivelmente, claro que existe um erro associado, mas como eu falei, é pequeno, são planetas gasosos. Já planetas que você tem um determinado tamanho e uma massa muito grande, ou seja, eles são muito densos, atribui-se uma formação rochosa. A descoberta foi feita pelo satélite TESS, através de uma missão da NASA com universidades americanas e um integrante da UFRN, que é o próprio professor do Departamento de Física. O objetivo é produzir um catálogo de planetas com zonas habitáveis e descobrir quantos planetas são mais parecidos com o nosso e quais podem apresentar características importantes para a vida, como água em estado líquido e temperaturas amenas. O processo de descoberta de um novo planeta, de um exoplaneta, é dividido basicamente em duas partes. No caso das descobertas baseadas em observações espaciais. Primeiro, o satélite observa a variação do brilho periódico. Não é? Uma vez que isso é feito, é dado um alarme e alguns telescópios em Terra fazem o acompanhamento da estrela. E aí, a partir desse acompanhamento, que aí é feito espectroscopicamente, que é tirado as características da estrela e, consequentemente, as características do planeta. No caso do TESS, mais uma vez, ele está observando estrelas muito brilhantes. E isso é um diferencial, né? Porque a precisão é muito maior nesses casos. Uma vez descoberto, o planeta e a estrela são caracterizados e depois passam por uma análise final. O resultado é reunido em um artigo que comunica à comunidade a descoberta de um novo planeta. Exatamente o impacto de alguns planetas, por serem os primeiros, obviamente, que tem um pouco mais de ressonância na comunidade internacional, na comunidade local, em torno dos lugares onde os cientistas estão nessa área. Né? Claro que é importante dizer que a descoberta de um exoplaneta sempre mexe um pouco com as perguntas que nós temos, por exemplo, de onde nós viemos, como é que o nosso planeta se formou, qual é a evolução dos planetas, será que todas as estrelas têm planetas, né? Sistemas como o nosso é comum, então isso tudo envolve, na verdade, um interesse do público muito grande. TESS surgiu pelo interesse do grupo em acompanhar a evolução das estrelas e está em seu primeiro ano de missão. O caçador de planetas ainda deve voar por mais 4 anos, ou até que o combustível termine, um avanço importante para a ciência. Isso afeta desde o aluno que está lá na iniciação científica, começando o curso de física, né, os cursos da universidade, assim como os alunos que estão no final do doutorado, já prestes a entrar no mundo profissional de fato. Então, o sentimento ele é muito bom, é o sentimento que nós estamos realmente na vanguarda do conhecimento. Então é simplesmente o começo de uma longa história de descoberta de exoplanetas com esse satélite. O relatório Tendências do Emprego Global 2019 da Organização Internacional do Trabalho afirmou que em 2018, em todo o planeta, 172 milhões de pessoas não tinham emprego. E quase 3,5 bilhões de pessoas empregadas tinham baixos salários e mal conseguiam se alimentar. Ou seja, o emprego, quando existe, é precário para metade da população do planeta. Vários economistas tratam deste tema. Vou destacar aqui apenas um, Karl Marx. Em seu livro Capital, ele chamou o desemprego de superpopulação relativa, que é uma espécie de exército de reserva que se forma com o próprio desenvolvimento capitalista. Para Marx, o desemprego ocorre porque o capitalista, para concorrer com os demais e aumentar a produtividade do trabalho, precisa aumentar frequentemente a quantidade de máquinas, equipamentos e ferramentas para cada trabalhador diretamente contratado e para cada salário pago. Por exemplo, a agricultura de exportação hoje em dia utiliza muito mais tecnologias do que há 30 anos.
são mais tratores, pulverizadores, plantadeiras, colheitadeiras, monitoramento de pragas, drones, softwares, sementes geneticamente tratadas, fertilizantes, plantio geométrico e cada vez menos trabalhadores contratados. Há 30 anos, havia mais bancários dentro dos bancos, mais metalúrgicos no chão de fábrica das montadoras de veículos. Isto ocorre em todos os setores. Então veja, o desemprego é um fenômeno estrutural dentro do sistema capitalista. É o mesmo que dizer que o capitalismo precisa do desemprego. Marx explica que esta mão de obra excedente cumpre uma função importante no sistema. Isto porque, quanto maior o desemprego, maior é a concorrência pelos postos de trabalho existentes e mais baixos são os salários. Portanto, o crescimento do desemprego serve para o enriquecimento e poder de dominação de alguns poucos no mundo. O Brasil possui uma taxa de desemprego de 12,7% no trimestre encerrado em março de 2019, a maior taxa desde 2018. Mas esta taxa é maior ainda para a região Nordeste, entre os jovens, os negros, as mulheres, os que possuem baixa escolaridade. Ao todo, são quase 13 milhões e meio de pessoas desempregadas. A título de comparação, este número é maior do que a população de vários países europeus, como Suécia, Portugal e Bélgica. O pior é que no Brasil, cerca de 32 milhões de pessoas estão na informalidade, o que representa quase a metade da população da França ou do Reino Unido e 2 vezes a população do Chile. Enfrentar o problema do desemprego é condição indispensável para o desenvolvimento no terceiro milênio. Não apenas porque pode reduzir a pobreza e a desigualdade, mas também porque sem consumidores não há capitalismo. Resta saber se a lógica financeirizada de acumulação capitalista, que atrai grande parte dos capitais antes investidos produtivamente, somada à elevada intensidade tecnológica que predomina em todas as atividades, serão capazes de gerar empregos. E mais, de incluir efetivamente as pessoas pela via do trabalho decente, sustentável e com emprego digno. A reforma da Previdência é o tema do momento. Por todos os lados tem gente falando que é preciso mudar a aposentadoria. Mas você já parou para se perguntar o que muda e como vai afetar a sua vida? O historiador israelense Yuval Harari costuma afirmar que a busca pelo conhecimento é um dos motivos que fizeram com que os homens conseguissem avançar tanto ao longo do tempo. Fazer perguntas sobre tudo o que ouvimos diariamente é uma característica fundamental para as nossas vidas. Nada que chega aos nossos olhos e ouvidos deve ser absorvido como se fôssemos esponjas. Quando o assunto é previdência, precisamos nos perguntar: será que é isso mesmo? De que forma isso me afeta? Essa é a única saída? A necessidade da reforma é um discurso baseado na existência de um déficit nas contas da Previdência. Isso quer dizer que o governo gasta mais com as pessoas do que arrecada, ou seja, está no vermelho. No entanto, a nossa lei maior, a Constituição Federal, diz que a Previdência faz parte da Seguridade Social, o que inclui saúde e também a assistência social. Se a gente somar todos os recursos arrecadados para financiar a Seguridade Social e descontar as despesas, a gente vai perceber que essa conta foi positiva, azul, até 2015. Os resultados negativos dos últimos 3 anos ocorreram por conta da crise econômica que afetou a arrecadação de impostos. Além disso, o governo não lhe conta que essa arrecadação também é menor porque o governo usa parte do dinheiro para outros fins e porque ele dá um monte de incentivos fiscais para as empresas. Você já pensou se durante os 25 anos em que as contas da Seguridade Social ficaram no azul, o dinheiro que sobrou fosse colocado num fundo? Pois bem, nós teríamos mais de R$1 trilhão em 2015, valor muito próximo da economia que o governo quer fazer nos próximos 10 anos. Você já se perguntou quem vai fazer essa economia? Será que é mesmo o governo? Bem, o gasto do governo de um lado nada mais é do que a renda de alguém do outro lado. Se o governo está diminuindo esse gasto, a renda de alguém também vai diminuir. Nessa economia de mais de R$1 trilhão, 66% vão ser economizados com as pessoas do regime geral, que são aquelas que ganham em média R$ 1.400, e outros 16% com o BPC, que são os benefícios que vão para os indivíduos que comprovam invalidez ou que estão em situação de miséria. Para terminar, é bom fazer mais 3 perguntas. Será que isso é justo? Será que esta é a única reforma possível?
E por que ninguém nunca parou para lhe perguntar o que você acha disso? Para não sermos enganados, é preciso questionar sempre. Perguntar é buscar conhecimento. Informe-se, questione-se.